Bazzani, o maior ídolo da história da Ferroviária, agora tem seu nome marcado definitivamente no estádio da Fonte Luminosa, onde desfilou o seu talento. Bazzani foi brilhante, exultante e espetaculoso. Projeto de lei de autoria da vereadora Fabi Virgílio e dos vereadores Marcos Garrido e Edson Hell denominou o Estádio Municipal Olivério Bazzani Filho. O texto foi aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Edinho Silva. No Museu do Futebol e Esportes de Araraquara, camisas, fotos e livros com a história da Ferroviária relembram o legado do Rabi, apelido pelo qual era conhecido o jogador. O Bazzani, ele representa, não só para o time da Ferroviária, mas para a cidade de Araraquara, ele é o maior atleta da história. Por quê? Aonde ele fez o grande espetáculo, aonde ele deu alegria, onde ele mostrou toda a sua habilidade, não ter o seu nome com a devida homenagem. O Estádio da Fonte Luminosa foi inaugurado em 1951, um ano depois da fundação da Ferroviária, e pertencia à Estrada de Ferro Araraquara, a EFA. A Ferroviária comprou da EFA o espaço esportivo em 1973. No início dos anos 2000, o estádio foi adquirido pela Prefeitura e, depois de ampla reforma, foi inaugurada em 2009 a Arena da Fonte Luminosa. E mantivemos historicamente a homenagem ao Dr. Adhemar Pereira de Barros, mantendo a fachada original, e as torres de iluminação, que foi o que sobrou do campo inaugurado pelo Dr. Adhemar Pereira de Barros. Foram 758 jogos e 244 gols com a camisa da Ferroviária, uma marca que até hoje ainda não foi superada. Logo na entrada do estádio, um busto dá a dimensão da importância de Bazzani para o esporte da cidade. O auge da Ferroviária foi a era Bazzani. E a era Bazzani foi a era Pelé. Então, o Bazzani chegou na Ferroviária em 54, logo em seguida, no campeonato de 55, que terminou em 56, a Ferroviária chega na primeira divisão. Então, o primeiro título da Ferroviária, que foi o título da divisão de acesso, ele já estava presente, e ele era o camisa 10 do time. Ele chegou na Ferroviária com 17 anos, e dali para frente foram só conquistas. A Ferroviária foi rebaixada em 65 e voltou em 66. A segunda metade dos anos 60 foi uma época em que a Ferroviária montou os melhores times da história dela, E ali o Bazzani estava no time que tanto que conquistou acesso quanto o que conquistou o tricampeonato do interior, 67, 68 e 69. E depois que o Bazzani parou de jogar, ele se tornou treinador das categorias de base, ele foi o treinador que mais vezes assumiu o time profissional. E todo mundo que passou aqui pela Ferroviária em algum momento, seja funcionários, jogadores, diretores, sempre falaram que o Bazzani era apaixonado por esse clube aqui. Quem jogou ou foi treinado pelo Rabi relembra histórias do convívio com o ídolo afeano. Antes de ter passagens vitoriosas pelo Palmeiras e pelo Santa Cruz, Pio atuou com Bazzani nos anos 60, quando a Ferroviária foi tricampeã do interior. Eu jogava de ponta, mas fazia meia também, E ele era de meia e fazia ponta também. Então a gente fazia isso e dava tudo certo. Nossa Senhora, fomos campeões do interior várias vezes. Pio também tem ótimas lembranças de Bazzani no dia a dia da Ferroviária. E a gente convivia muito bem com ele, Porque ele era daquela pessoa que não gostava de aparecer, Mas ele era o ídolo da Ferroviária, era o ídolo da torcida, e ele fez com que a torcida gostasse de nós também, Esse cara, ele não pode ser esquecido jamais. A trajetória de Marco Antônio tem participação direta de Bazzani. O jovem zagueiro havia deixado as categorias de base da Ferroviária para trabalhar e conseguir pagar os seus estudos. O seu Bazzani apareceu em casa, ele falou para minha mãe a seguinte frase: senhora, esse rapaz aí vai ser jogador. Eu falei: seu Bazzani, só que agora eu estou trabalhando, Ele falou: que hora você trabalha? Eu falei: trabalho na parte da manhã. Eu falei: então você só vai treinar de tarde durante esses 6 meses que você tem a bolsa. Já arrumei um salário para você, umas melhores condições para você, então
a partir de hoje você já pode começar a treinar. Se não fosse o olhar atento do treinador Bazzani, Marco Antônio não teria sido atleta profissional com passagens em grandes clubes do Brasil. Minha carreira profissional, eu devo tudo ao Bazzani. O zagueiro fez o gol do título brasileiro do esporte em 1987. A figura do Bazzani sempre foi a figura de uma pessoa de um coração enorme, de uma pessoa humilde, uma pessoa que sempre procurou ajudar as pessoas, pessoa que quando a gente precisava fazer um tratamento de dente, ele era dentista, sempre a gente ia no consultório lá e ele fazia, e aí, muitas das vezes você não tinha dinheiro para pagar e ele, não, deixa para lá, outra hora se acerta e tal. Bazzani faleceu em 2007, aos 72 anos de idade, mas seu legado está imortalizado na história da ferroviária e do esporte de Araraquara.